Bom dia, meus amiguinhos aí do oitavo ano do Colégio Augusto Batista. Vamos dar continuidade aí, né? Falando dos Estados Unidos. Uma extensão da unidade 4. Aí nós temos exatamente a presença mundial, que corresponde à unidade 4, só que o tema 3, não é isso? Ao tema 3. Mas antes de iniciar, eu quero pedir a todos, por favor, uma maior responsabilidade em relação às atividades. Façam atividade durante a semana para que eu possa corrigir essas atividades, senão muitos irão ficar sem nota. Sábado eu estou mandando a segunda atividade de vocês, que vai corresponder aí ao mês de agosto. Muitos alunos já entregaram, tá certo? As atividades da semana. A do mês de agosto você faz no sábado e entrega somente no sábado, certo? Para não congestionar aqui, beleza? Então sábado eu vou mandar para vocês aí a segunda atividade relativa à nota de agosto. Vamos lá, gente? O que a gente pode fazer em relação a isso aí? Estados Unidos, tá? Eu preparei esse slide para vocês, ó. Presença mundial, beleza? Então, as recentes invasões ao Afeganistão e ao Iraque, isso não está bem recente, né? Eu coloquei recente, bem como as caçadas e extermínio de Saddam Hussein e Osama Bin Laden, levam-nos a pensar a respeito da soberania internacional dos Estados Unidos e da sua consolidação como maior hiperpotência mundial. Então, os Estados Unidos é a única nação a acumular a liderança no poderio industrial, militar, financeiro, nuclear, estratégico, cultural, ou seja, no mundo. Então, posso dizer, então, que o poder dos Estados Unidos é multidimensional e atinge praticamente, né, todas as partes do globo. Então, isso aí, gente, tá mais ou menos claro para vocês aí, quando ele fala aí na página 114 do livro de vocês, a respeito da potência econômica militar. Então, ele faz a colocação da seguinte maneira, ó: os Estados Unidos marcaram presença em diversas partes do mundo por meio de empresas transnacionais, bases militares, né, e uma frota marítima em todos os oceanos com o objetivo de defender seus interesses econômicos. Tá bom? Então, bem, o que a gente pode falar mais a respeito dos Estados Unidos? O que é que eu tenho a adicionar para vocês aí? Então, assim, isso não foi de graça, não é? Com certeza não foi de graça. Então, assim, tal poderio aí a gente pode justificar principalmente pelo desempenho dos Estados Unidos nas duas últimas guerras, né? Nas duas grandes guerras, a primeira e a segunda guerra. E depois da Segunda Guerra Mundial, vocês sabem que nós tivemos um período de Guerra Fria. Então, durante as grandes batalhas dos Estados Unidos, eles não sofreram assim grandes consequências em seu território. E nem tão pouco a gente pode relacionar aí ataques civis, né? Então, mesmo na guerra do Vietnã, onde os americanos foram considerados derrotados, eles não chegaram a sofrer um único ataque direto em seu território, né? Os atentados, que a gente pode dar como exemplo, os atentados de 11 de setembro, foram a única vez na história da era moderna em que os Estados Unidos, né, eles sofreram um ataque direto dentro de suas fronteiras, tá bom? Então, professor, mas por que acontece isso? Gente, o que eu posso falar para você é que ele se encontra em uma localização geográfica, vamos dizer assim, privilegiada, né? Está protegida por dois grandes oceanos, o Pacífico e o Atlântico, né? E ele tem a mais desenvolvida e a melhor tecnologia bélica nuclear, tá? Então, os Estados Unidos, eles terminaram a Segunda Grande Guerra na liderança do poderio militar. A verdade é essa, tá? Hoje a gente pode considerar os Estados Unidos como, vamos dizer assim, como ainda a maior potência nuclear do mundo. Agora, existem os rivais, né? A União Soviética, hoje a China, né? O próprio Irã, né? Então, dentro dos Estados Unidos, o dólar, vamos falar um pouquinho da moeda, o dólar passou a ser a principal moeda em todo o mundo, né? Certo? De modo que todas as economias, né,
tinham suas referências pautadas a partir da moeda americana. Então você está vendo aí o poderio desse país no mundo, né? Então nós tivemos aí a queda do Muro de Berlim, né? Com o declínio da União Soviética, com o fim dessa Guerra Fria, eles se tornaram aqui uma potência sem rivais, tanto no poderio bélico quanto no econômico. A verdade é essa, né? Muitos estudiosos, por sua vez, isso eu tenho certeza, eu posso falar para vocês, e alguns analistas, eles abordam a conjuntura da ordem mundial no pós-guerra, né? No pós-Guerra Fria. E eles acham que existe aqui uma multipolaridade, né? Que estaria refletida na divisão do poder dos Estados Unidos com a União Europeia hoje. Eu acabei de falar para vocês, né? Aí entra o Japão, entra a China e outros, a própria Rússia em si. Na verdade é essa, tá bom? Vamos partir lá para frente. Potência econômica, né? Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Só para você ter uma ideia, eu já vou ler com vocês isso aí. Só para que você tenha uma ideia, os Estados Unidos investiram em 2008 607 bilhões de dólares só em gasto militar. Só para você ter uma ideia, tá? Só voltando um pouquinho lá, tá? Isso corresponde a aproximadamente, gente, 40% do investimento que é feito por todos os países do mundo. É mole ou quer mais, tá? Então vamos ler isso aí, rapidinho. Atualmente os Estados Unidos são considerados a principal potência do mundo, né? Mas essa condição alcançada não ocorreu repentinamente. Foram necessários vários fatores para que este seja considerado, se consolidasse como uma das nações mais importantes do planeta, tá? Então, como potência econômica, o que é que a gente pode citar e está aí no livro de vocês, né? Então, assim, ele é parte integrante do G8, do grupo dos países mais industrializados do mundo, né? Então, eles adotam diversas estratégias para manter o seu elevado grau de influência em diversas regiões do globo. Então, a gente pode destacar algumas delas, como está no livro de vocês. Primeiro, estabelecimento de diversos blocos bilaterais, regionais e multinacionais, ou multilaterais, que facilitam as trocas comerciais com outros países e favorecem os interesses econômicos estadunidenses. Beleza? Primeiro delas, está no livro de vocês isso. Outro, a implantação de empresas transnacionais também. O investimento no desenvolvimento do setor industrial e na criação de tecnologias de ponta. Qual o objetivo? Manter sua liderança mundial nesse campo. A difusão de valores, né, hábitos, costumes e outros elementos da cultura americana no mundo, por meio da indústria cinematográfica principalmente, né, televisão, música, etc. E o investimento principal que eu acabei de falar para vocês aí, que diz respeito ao setor de defesa e indústria de armamento, tá certo? Então, isso aí é o que faz os Estados Unidos uma grande potência econômica, tá bom? Professor, mas o que você pode falar mais a respeito disso? Gente, olha, essas raízes do crescimento econômico americano, elas foram fundamentais para que ocorresse esse desenvolvimento, tanto no plano econômico, tá, quanto no plano político, né? Então, foram menos de 4 séculos para que os Estados Unidos passassem de condição de colônia para uma superpotência, tá? Então, um dos motivos para essa transformação rápida foi a ascensão econômica que eu falei em aula passada para vocês, foi a ascensão econômica do sul dos Estados Unidos, né? Que tinha como principal atividade a monocultura, certo? O sul possui o quê? Clima de características tropicais favoráveis ao cultivo, né? Agora, aqui no norte, as atividades eram distintas, né? Ele apresentava o quê? Um clima temperado. No sul, a economia era voltada para o comércio, possuía os principais centros urbanos. Então, surgiram as primeiras indústrias e as instituições financeiras, a verdade é essa, né? Então, os Estados Unidos aí, o que é que eu posso falar? Eles contavam com diversos recursos naturais que eram extremamente importantes para a indústria que estava surgindo principalmente no Nordeste, né? Isso desencadeou o quê? Vários avanços. Você pode ver Detroit, por exemplo, que é a cidade, né, conhecida como uma cidade do automóvel, né? Então, esses impulsionaram a aceleração comercial, a expansão do mercado interno, que por sua vez gerou prosperidade econômica, né? Foram feitos maciços investimentos em mineração no século XIX. Então, essa produção, a tendência, minha gente, era aumentar. Eu não posso ficar comentando direto com vocês aqui, porque senão não vai dar tempo. A gente quer falar muita coisa, não pode, né? Já aqui no final do século XX, para que vocês tenham uma ideia,
a descoberta e a extração de petróleo, elas deram o que? Rumos à economia norte-americana, né? Então promoveu a revolução dos transportes, a criação, até a criação do automóvel pelo aquele empresário, o Henry Ford também, né? O dono da Ford, né? Então, esse criou um novo modelo de produção na linha de montagem, tá certo? E uma nova forma de ver o mercado. Para esse rapaz aí, para esse cara, a produção deveria ser em massa, assim também como o consumo. Então, o trabalhador, ele deveria ter o quê? Ele deveria ter momento de descanso para poder consumir os produtos da indústria, tá certo? Então, a ascensão da economia norte-americana, ela deve-se principalmente pela intensa acumulação de capital ocorrida na segunda metade do século XIX, né? Já agora, no século XX, o país já possuía grandes empresas, né? A verdade é essa, que detinham o que? Os monopólios do petróleo, aço, automóveis e ferrovias. A verdade está aqui para vocês, tá? Então, o crescimento da economia norte-americana, ela foi propiciada por acontecimentos históricos aí, que a gente pode citar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? Momentos em que a Europa se encontrava em reconstrução e os Estados Unidos forneceram empréstimos, né? Aquele que eu falei para vocês, tanto para a Europa quanto para a Europa como para os países da Ásia, né? Nós temos dentro da Europa, nós temos aquele plano, o plano Marshall, não foi isso? Para ressuscitar o continente europeu. E dentro da Ásia, nós tivemos o plano Colombo, né? Que era para ressuscitar os países o quê? Da Ásia, né? Então, isso aí foi o que? Resultou num crescimento do PIB e se consolidou de fato como a maior potência mundial, né? Aí a gente pode falar da expansão das multinacionais a partir da segunda metade do século XX, né? E por aí vai, tá bom? Vamos lá para o outro slide. Estados Unidos aí e China, tá? O que a gente pode falar? O que está escrito aí? Olha, as relações entre China e Estados Unidos são relações estabelecidas entre a República Popular da China e os Estados Unidos da América. Então, a maioria dos analistas caracterizam as atuais relações sino-americanas como sendo complexas e multifaceladas. Então, os Estados Unidos e a República Popular da China normalmente não são nem aliados e nem inimigos, né? Então, o governo dos Estados Unidos e suas instituições militares não consideram a China como um adversário, mas como um concorrente em algumas áreas, né? E um parceiro em outras, tá bom? Deixa eu contar só um fato para vocês aqui. Olha, em 2011, os Estados Unidos eles possuíam a maior economia do mundo e a China a segunda maior. Embora muitos norte-americanos, é bom que vocês entendam isso, eles acreditam que a China é a potência econômica líder do mundo. No momento, eu também acredito nisso, tá? Então a China possui a maior população mundial e os Estados Unidos a terceira maior. Atrás apenas vai perder para quem? Da Índia. Então os dois países são os maiores consumidores de automóveis e petróleo, além de serem o quê? Os maiores emissores de gases, né, do efeito estufa, certo? Então essas relações entre Estados Unidos e China têm sido geralmente estáveis, né, com alguns períodos de tensão, vocês sabem disso, aqui lá dá na TV algum probleminha, né? Principalmente isso ocorreu principalmente depois da queda da União Soviética, né? Foi que houve aí, ela removeu um inimigo em comum e deu início ao mundo caracterizado pelo domínio norte-americano. Então também há preocupações relativas aos direitos humanos da República Popular da China e do Estatuto Político de Taiwan, né? A ilhazinha que tem lá, que isso é confusão. Se a gente for falar nela, vai perder muito tempo, mas eu com certeza vou falar, tá? Então, embora existam algumas tensões nas relações sino-americanas, ou seja, China e Estados Unidos, também há muitos fatores de estabilização, a gente pode falar dessa maneira, né? A República Popular da China e os Estados Unidos são parceiros comerciais, olha aí, importantes, tá entendido? Eles são parceiros comerciais importantes e têm interesses comuns na prevenção e repressão, principalmente, meus amiguinhos aqui, ao terrorismo e à proliferação de armas nucleares, tá certo? Então, o que eu posso falar mais? A China e os Estados Unidos são os maiores parceiros comerciais mútuos, né?
excluindo aí, você não pode falar a União, você tem que tirar nesse caso aí a União Europeia, tá? Então a China é também o maior credor externo dos Estados Unidos, tá beleza?